Poder conversar com o Júnior, que é diretor aqui da unidade de Matão, do Instituto Federal. Júnior, a nossa unidade aqui também está contida, né, nesse corte de 1 bilhão advindo aí do governo federal, né? Esteves, infelizmente é uma situação que nós estamos lamentando muito porque limita a nossa capacidade de investimento aqui na unidade. Em virtude de ser a pandemia, o ano da pandemia, ainda agrava ainda mais. A gente já está passando por essa situação difícil de ter que forçar os nossos alunos no ensino remoto e a gente ainda tem que lidar com essa dificuldade de recursos que está sendo imposta pelo governo federal por meio do Ministério da Educação. Agora, os institutos federais no estado de São Paulo são 36 unidades, né? Isso, nós temos 36 unidades e o corte vai atingir a todos. Não tem, esse corte vem de uma forma assim, distribuído em todas as unidades, é proporcional para cada uma delas, né? Então, cada unidade vai sofrer de uma forma. Aqui em Matão, especificamente, nós teríamos orçamento previsto inicialmente de 2,5 milhões. Ele caiu num primeiro momento para 1,8 milhão e agora nós teremos só 1,6 milhão disponível para esse ano. Ou seja, é praticamente uma redução de 40%. Então, limita muito a nossa capacidade de atender algumas partes do campus que a gente ainda tem algumas carências, né? Nosso campus ainda não é completo, nós ainda não temos refeitório, nós não temos a quantidade certa de sala de aulas, enfim, nós temos várias carências para serem melhoradas ainda no campus. Quer dizer, esse gasto discricionário é o gasto obrigatório, né? Atinge esse orçamento total e você está dizendo que tem uma folga que poderia remanejar isso. Exatamente, assim, quando a gente tem um orçamento discricionário maior, uma parte dele nós conseguimos remanejar para fazer alguns investimentos. Então, por exemplo, o ano que vem nós temos um sério risco de não ter sala de aula para nossas turmas ingressantes dos cursos de engenharia no período noturno. Nós precisamos de pelo menos mais 2 salas de aula. Então, esse pequeno investimento de infraestrutura poderia ser feito se a gente tivesse um orçamento mais adequado discricionário. Então, afeta até nisso, entendeu? Não só as atividades corriqueiras nossas, mas também essas pequenas adaptações de infraestrutura que a gente precisa fazer. Quer dizer, não inviabiliza, mas também compromete muito. Isso, exatamente. A nossa capacidade, por exemplo, de ações mais sistêmicas, por exemplo, de dar maior apoio aos nossos projetos internos, de comprar equipamentos para laboratórios, de deixar as nossas aulas práticas com infraestrutura adequada, acaba sendo comprometida, que é a parte do custeio, dessa parte do orçamento discricionário, mas também afeta essa parte desses pequenos investimentos que nós temos que fazer. No caso das universidades federais, existe uma verba que vai para elas, né, para cada unidade, que é para o custeio dos alunos enquanto ele estiver estudando. Aqui em Matão ocorre também esse tipo de benefício? Isso, ocorre. O que aconteceu com a gente é que nós temos feito um trabalho de anos de que o orçamento do Campus Matão está um pouquinho assim, como é que eu vou dizer? Não está folgado, mas está um pouquinho com uma sobra um pouquinho maior, sendo que o ano passado, como a gente previu gastos para atividades presenciais, a gente teve pandemia o ano inteiro, a gente conseguiu economizar um pouquinho. Então, os gastos básicos aqui a gente vai conseguir salvar nesse sentido, de garantir o básico para os nossos alunos pela economia que nós fizemos no ano passado nos nossos contratos, nos pagamentos de bolsas, nos auxílios que a gente paga para os alunos. Que tipo de auxílio, que tipo de benefício que o aluno tem com esse dinheiro? O aluno ele é atendido pela nossa assistência estudantil com auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte e assim, algumas situações mais pontuais, até um auxílio saúde. Uma verba que surgiu que a gente não tinha demanda antigamente foi o auxílio conectividade. Como os alunos estão no sistema remoto e muitos deles não têm condição de pagar uma internet, de ter um computador, nós também estamos pagando o auxílio para eles terem acesso à internet para poder acompanhar as aulas da maneira correta. Agora, Júnior, todo ano há aqui um processo seletivo, né? Se não quero que exista também, mas se não houver salas suficientes, fica prejudicado o atendimento para os calouros, né? Exatamente, essa é uma questão que nós estamos tratando assim, com muita preocupação. Nós temos a projeção para os cursos de engenharia para a 5ª turma nossa ingressar a partir do ano que vem, né? E a gente teria que investir esse ano para construir pelo menos mais 2 salas para garantir uma infraestrutura mínima para eles, né? Então é uma preocupação que nós estamos trabalhando, tanto internamente quanto com a nossa reitoria para tentar viabilizar esse investimento. O que você tem para dizer, por exemplo, tem algumas instituições, algumas universidades federais, como a do Rio de Janeiro, por exemplo, que cogita até paralisar as atividades. É preocupante a esse ponto? Sim, aqui em Matão, por enquanto, a gente vai conseguir manter. Mas é o que eu falei para você, a gente tem uma estrutura aqui, que a gente tem um orçamento um pouco mais bem estruturado, a gente conseguiu economizar um pouco de recursos do ano passado. Mas, por exemplo, mesmo no Instituto Federal, alguns campos que são mais novos, que têm menos alunos, eles correm o risco de ter as atividades paradas. Por quê?
se o campus é novo, ele ainda não recebeu a quantidade de alunos que ele estava projetado para receber. E nós recebemos os nossos orçamentos pela quantidade de alunos. Aqui em Matão nós temos mais, mas os campos mais novos, que têm menos de 5 anos, por exemplo, eles têm um orçamento que praticamente eles não conseguem pagar os gastos básicos e os auxílios para os alunos também. O orçamento é condicionado, então, ao número de alunos. Isso, a distribuição do orçamento que vem do Ministério da Educação para nós tem um peso de acordo com o tipo do curso que você tem e a quantidade de alunos. Por exemplo, cursos que têm laboratório, que têm necessidade de investimento em computadores, recebem um pouquinho mais de recurso do que outros que, por exemplo, da área de gestão, por exemplo, que não demandam essa infraestrutura maior. O custo é menor. Isso, então você considera o número de alunos e esse peso do curso, das especificidades de investimentos que são necessários para cada um dos cursos. Então, resumindo aí, podemos pintar um quadro aí não muito colorido, né? Esteves, faz 5 anos praticamente que a gente tem lidado com os cortes. A cada dia que a gente tem otimizado assim é uma forma um pouco amenizada para dizer. Na verdade, a gente tem reduzido todos os contratos, tentado ser mais eficiente nos gastos para tentar manter o mínimo para os nossos alunos. Mas a cada ano essa situação fica mais apertada, ou seja, está chegando nesse limite de inviabilizar de fato as atividades com a qualidade que deve ser. Quer dizer, para um futuro que está necessitando de retomada de crescimento e também acompanhada aí com formação, qualificação de mão de obra para ser absorvida para esse mercado de trabalho cada vez mais exigente e é preocupante, né? Essa é a grande preocupação, né? Nós temos formações aqui de cursos técnicos, de nível superior, cursos de engenharia. Então, assim, você imagina, se a gente não tiver um investimento adequado para dar a formação correta para os nossos alunos, como é que eles vão contribuir para a retomada, para o investimento, para, de fato, poder atuar com a qualidade que o mercado precisa, né? Então, essa é a nossa grande preocupação. Dar a formação adequada para os nossos alunos poderem contribuir para a sociedade, para a gente sair dessa pandemia e buscar essa tão sonhada retomada econômica do nosso país. As pesquisas também ficam prejudicadas, né? Com certeza. Por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de insumos que nós temos que comprar. Reagentes, pagar bolsa para os alunos, bolsa para os coordenadores de projeto. Se a gente não tiver esse dinheiro para incentivar as pesquisas, elas também não acontecem. Então, afeta em todas as áreas do nosso campus, essa que é a verdade, né?